paz do Senhor, no momento que a palavra. Quero trazer hoje a palavra que está no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, mas eu não vou ler porque como são dois capítulos. Eu hoje só quero trazer para todos nós as tentações e as perdas de Jó. Para quem já leu o livro de Jó, Jó passou por uma prova que nenhum crente deseja passar. E é engraçado que eu ouvi assim, uma mensagem, coisa de 5 minutitos, 3, 5 minutinhos, alguém falar sobre os animais do sacrifício de Jó, que foi uma coisa que foi retirada dele e que o significado desses animais seria, que eram os sacrifícios, que foi retirado. E eu fui examinar, fui ler as escrituras em gente, fazer um vídeo para a gente vigiar, a gente estar atento aos sinais, porque como é que o inimigo é muito inteligente e como ele sabe muito bem fazer as coisas. E nós sabemos pela palavra que o Satanás, ele só fez com o consentimento do Senhor. Ele só tocou na vida de Jó porque Deus assim o permitiu. Duas coisas que eu vou falar, apesar de não ser o tema, só há dois motivos para o inimigo tocar. Uma, porque Deus sabe quem é você, quem sou eu. Foi o caso de Jó. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ou porque nós damos brechas, a gente diz, somos os santinhos, mas na verdade por dentro, como disse o Senhor ao profeta Samuel, eu conheço o coração, eu conheço as intenções do coração, as atitudes interiores. Então, só há dois motivos de o inimigo atacar. Assim, ele anda ao nosso derredor a tentar tragar, mas não significa que ele vai sempre tragar a nossa vida, a não ser que a gente deixe ou temos que passar alguma prova para o nosso crescimento. Mas hoje o tema tem a ver realmente as tentações e as perdas de Jó. E a primeira coisa que o inimigo tocou naquela vida não foram os filhos, não foi a esposa, nem sequer foi na saúde, foi nos animais. A gente vai ver ali no capítulo 1, no versículo 13 ao 16, a gente vai ver que os animais foram as primeiras coisas a desaparecerem, a serem roubadas, a serem retiradas da visão, do recolhimento da casa de Jó. E gente sabe também pela palavra no versículo 4 e 5 que a primeira coisa que Jó fazia pelos seus filhos quando eles se juntavam era se levantar e fazer sacrifícios. Então a primeira coisa que o inimigo tocou na vida de Jó foi dos sacrifícios que ele fazia pela família, pelos filhos, por tudo, pela gratidão, de certeza. Ali fala só no aspecto dos filhos, mas de certeza como ele era um homem reto, um homem temente a Deus, de certeza que ele fazia as ofertas de agradecimento, as ofertas de arrependimento, as ofertas pelo seu próximo. Ele era muito voltado no Senhor. Então, a primeira coisa que o inimigo tirou da vida de Jó foram os sacrifícios. Ou seja, nós cantamos na igreja e muitas vezes o inimigo vai entrar maneira de a gente parar de cantar na igreja. A gente gosta de ler a palavra, a primeira coisa que ele vai fazer é retirar a vontade de ler a palavra. Os nossos devocionais, o nosso louvor, o nosso prazer estar na presença do Senhor. A segunda coisa que o inimigo tirou, o Satanás tirou de Jó, foram os camelos. Camelos naquela época de Jó significava riquezas. Ele era um homem rico. Deus o abençoava. Então, para o inimigo arranjar maneira de Jó amaldiçoar Deus, de Jó rejeitar Deus, foi retirar as bênçãos. E nós sabemos que hoje em dia ter dinheiro, sermos ricos, não é pecado. O pecado está se o dinheiro estiver no nosso coração e estiver acima de Deus. Se o dinheiro estiver na prioridade antes de Deus. Isso sim é pecado. Amar o dinheiro. Não trabalhar honestamente, não ter uma vida estabelecida financeiramente não é pecado. Isso é bênção de Deus. Então a segunda coisa que o inimigo tirou de Jó foi as riquezas.
Para quê? Para que ele maldiçoasse Deus, para que ele perguntasse, então Deus, tu dás-me, agora tiras? Tu queres que eu continue-te a temer? Como é que tu queres que eu continue a te amar? Se tu estás-me a tirar o meu conforto, né? Tirar o conforto, né? A terceira coisa foi uns filhos. Versículo 18 e 19 fala que fala dos filhos, né? Eu vou ler aqui. No 18 e 19 diz assim, e ainda estando este falando, veio o outro e disse, estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos quatro cantos da casa e caiu sobre os jovens, então os matou. O que significa os jovens? Os jovens são a nossa futura geração. E Jó, além dos sacrifícios, ele devia educar os seus filhos para darem a continuidade daquilo que ele fazia, porque ele era um homem muito respeitado. As pessoas juntavam-se ali ao redor dele, ouviam as palavras dele de certeza absoluta. Para ele ser uma pessoa assim, se desviando do mal e sendo sincera, porque ele tinha esse prazer de falar das histórias dos seus antepassados. Então, para não haver continuidade, o inimigo tirou os seus filhos, que foi a terceira coisa. A quarta coisa que o inimigo fez foi a doença de Jó. Já não bastava ter ficado sem os sacrifícios para o Senhor, já não bastava ele ter ficado sem o seu conforto, as bênçãos do Senhor, já não bastava ele ter ficado sem os seus filhos, sua continuidade, os seus filhos, sua próxima geração. Agora veio uma doença, agora vou morrer. Por que Deus mandaste-me esta doença? Porque Senhor, porque que eu fico doente? Se eu sou justa, se eu sou fiel, se eu sou reta aos teus olhos, se eu te sirvo. Acho que já não chega, já ter perdido tudo o que já perdi ali atrás. Tenho que vir colocar com uma doença. Eu tenho que vir para a porta com um cato e raspar a minha pele? Que é isso, as questões que nós fazemos. Nós murmuramos. É a murmuração que eles estavam à espera. O inimigo estava à espera que Jó fosse murmurar e mesmo assim não conseguiu. Este é o exemplo que nós temos seguido. Temos que seguir. Seja qual for a situação que ele esteja passando. Jó não murmurou em nenhum momento, nem pôs causa a sua dúvida que Deus estava no controle das coisas. A última coisa que o inimigo tocou foi na sua esposa. O significado de mulher, protetora da sua família, intercedora do seu esposo, o braço direito, a companheira, seu suporte. Bastava essa chegar ali e, segundo a palavra, amaldiçoa-se teu Deus e morre. A mulher não estava a suportar a dor do seu esposo. A mulher já não estava aguentando ver ele naquele estado. E a mulher mandou ele maldiçoar. E daí cada para o seu canto, de certeza absoluta. E daí não se ouviu mais a história da mulher de Jó. Mas ouviu-se ele dizer, porque estás a falar aí com uma louca? Ele é Deus. Ele vive. Ele me deu e Ele tira. Ele faz o que Ele quiser. E aí não se ouviu mais a história. O inimigo, das 5 formas, tentou derrubar Jó. E das 5 formas ele não conseguiu derrubar Jó. E tanto é que a própria palavra fala no capítulo 42, 12, fala que e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que a primeira, pois teve 14.000 ovelhas, voltou a ter as suas ofertas, 6.000 camelos, as suas riquezas, 1.000 jumentas e bois, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, o Senhor multiplicou na vida de Jó, após ele ter resistido a essa prova. Mas nós passamos muitas vezes para a prova. Só que Jó tinha algo que nós temos que firmar os nossos pés e ter a confiança que nós também somos, que é
Como disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a um homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Ele, para aguentar todo esse processo ao longo de tantos anos, ele teve que se manter firme na sua sinceridade, temendo a Deus. Ou seja, a sua mente sempre dizia: eu confio em Deus, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que na hora certa o Senhor se levantará ao meu favor. Mas até lá, não deixe de louvar a Deus. Até lá, não murmure pelas suas perdas. Até lá, não cale a sua voz, mesmo que fique sozinho no meio do nada. E até lá, não deixe nem até a doença calar a sua adoração ao Senhor. Deus abençoe.